Olá, saudações a todos. Eu estimo que vocês estejam bem. Passando aqui brevemente para algumas dicas e sugestões que são muito importantes quando o assunto ele é abordado muitas vezes dentro de uma conversa, dentro de uma escuta acolhedora com mães, pais ou responsáveis. E dentro desse contexto, recentemente houve uma conversa que, dentro de uma reunião escolar, a mãe ouviu de uma professora que simplesmente o seu filho é incapaz, o seu filho não tem condições de continuar na aprendizagem, não tem condições de aprender. Muito me traz uma reflexão muito interessante, porque quando é uma mãe que ouve uma conversa dessa em relação ao seu filho, vem aquele momento de desespero, de preocupação, o que eu vou fazer com meu filho ou com a minha filha. Cada um vai ter uma visão diferente de uma situação, de um contexto e é supernatural. Outros vão ter a mesma visão e vão buscar soluções dentro desse mesmo contexto. Ou seja, dentro desse contexto, se a minha visão como profissional, Patrícia, escuto uma fala dessa vinda de um professor ou de uma professora que não tem capacidade em aprender, ou seja, quem é que está à frente ensinando, passando conhecimento? Será que vai passar uma segurança, vai criar um vínculo afetivo a fim de que esse aluno ou essa aluna possa vir mesmo a aprender? Ou já vai passar aquela vibe, aquela energia de que tô nem aí mesmo, vou passar isso para a família e vida que segue. Tá confortável aqui no meu canto. Cada um vai ter a sua visão, eu também tenho a minha e eu preciso sempre estar atenta à minha visão, à minha fala, para que ela seja a mais assertiva e a mais pacífica possível para amenizarmos os impactos de tantas situações preocupantes no cenário educacional. Mas também tem muito lado positivo também, é claro. Mas para essa situação, vamos lá. Qual foi a orientação para a mãe? Primeiro, jamais leve seus filhos em reuniões de pais, mães e responsáveis. Não tem necessidade. Não há necessidade. Mesmo, de verdade. Deixe seus filhos em casa, deixe seus filhos com algum parente, mas vá para a reunião sem que seus filhos vá junto. Por gentileza, já é o princípio de uma conversa aí. Porque se mexe com a mãe, com o pai, o responsável, quiçá com a criança e o adolescente que está em seu processo de maturação, seu processo de desenvolvimento cognitivo, psicoemocional, e sabemos lá muito o que é nesse desenvolvimento, o que acontece nesse desenvolvimento. Segundo ponto, por que os pais, mães e responsáveis ficam passivos numa fala dessa? É claro que o primeiro impacto é um choque, entre aspas, é um momento de e agora? O que eu vou fazer? Busque soluções também. É claro que às vezes no primeiro momento não vem de imediato o que é preciso fazer, mas com o decorrer do tempo, eis aí algumas sugestões. Em uma fala dessa, procure a coordenação pedagógica da escola, procure a vice-direção, procure a direção, mas não sejam passivos em ouvir simplesmente isso e achar que isso é normal, porque não é normal. Uma vez que um professor ou um professor está em sala de aula lecionando e diz que seu filho ou sua filha é incapaz, quem está do outro lado ensinando, o que será esse professor, essa professora então? Vejamos bem que o cenário educacional pós-pandemia, bom, já digo que antes da pandemia já era um cenário muito delicado, pós-pandemia ele ficou um pouco mais amplo também. Claro que é preciso levar em consideração fatores relevantes ao contexto do quadro profissional da escola, ou seja, os professores. Precisamos sim levar em consideração. Mas a gente sabe diferenciar muito bem
aqueles que estão engajados e aqueles que não estão engajados, aqueles que buscam por soluções e aqueles que não buscam por soluções. Outro fator muito importante: todo aluno matriculado em escola pública que tem dificuldade de aprendizagem, o currículo desse aluno precisa de flexibilização curricular, para que esse aluno ou essa aluna possa ter ferramentas dentro desse contexto de flexibilização curricular para que ele possa estar aprendendo. Criança, adolescente, o aluno matriculado em escola pública que tem um transtorno específico de aprendizagem ou um transtorno do neurodesenvolvimento, já não precisa de uma flexibilização curricular. Ele necessita especificamente de uma adaptação curricular. Então, é importante salientar: currículo flexibilizado para quem tem dificuldade de aprendizagem. Currículo adaptado para quem tem transtorno específico de aprendizagem ou do neurodesenvolvimento. Os próprios pais podem estar perguntando para a própria coordenação, para os próprios professores também, qual é a adaptação ou qual a flexibilização que está sendo realizada para que o filho ou a filha esteja aprendendo de acordo com os direitos garantidos nessa aprendizagem. Isso é tão relevante que já existe o anexo 3. O anexo 3 está diretamente ligado à flexibilização e à adaptação curricular. Ou seja, esse professor ou professora que leciona português, matemática, geografia, história, N disciplinas e que precisa adaptar ou flexibilizar o conteúdo, ele precisa preencher o anexo 3, que fica arquivado na escola. Ali está todo o acompanhamento. Isso é muito importante, são fatores determinantes. Então, aos pais, mães e responsáveis, não sejam tão passivos assim, por gentileza. São os seus filhos, é o emocional dos seus filhos. É preciso compreender também que o professor, a professora tenha os momentos em que precisam sim ser bem atenciosamente observados e cuidados, mas que também, por gentileza, sejamos flexíveis no sentido de sair para respirar, sair, chame alguém, por favor. Saiba identificar, professor, professora, aquele momento em que, às vezes, já vai perceber que vai passar dos limites. Chame alguém. Chame alguém para ficar ali naquele breve momento em que você saia da sala de aula, vá fazer aquela respiração consciente, prestar atenção nas suas próprias emoções e sentimentos. Tomar um café, tomar uma água. Escola, abra um espaço para isso. Isso é importante porque num contexto desse, toda uma situação ela fica muito explícita e prejudicial, não apenas para o aluno ou para a aluna. Compromete o professor, compromete o contexto escolar. São aqui algumas sugestões simples mediante essa fala e mediante esse contexto, quando há essas falas, não acreditem nelas. Acreditem na capacidade que o seu filho ou sua filha tem em aprender. E com certeza é nesse acreditar, nesse estímulo, nessa motivação e nesse incentivo que vem de casa também, é que eles vão conseguir aprender sim. Se a escola não dá um suporte nesse momento, quando há uma primeira procura, um primeiro contato para solucionar e a situação ainda permanece, eu retomo um post muito recente. Procure outras instâncias que estão diretamente ligadas, porque nós estamos sempre buscando conversar, estamos buscando sempre as soluções. É claro que mudanças elas não acontecem da noite para o dia, mas se é recorrente com o mesmo professor, a mesma professora, procure, se uma vez que a gestão não consegue lidar com a situação, outras instâncias precisam sim ser procuradas para amenizar esses impactos psicoemocionais.
para hoje, essa sugestão face a essa escuta acolhedora em relação a essa mãe e continuemos um dia de cada vez, não é mesmo? Muita gratidão, um super abraço a todos vocês, um excelente dia e muita luz sempre. Até breve.